nossa live sobre preenchimento, né? Procedimentos estéticos. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu e a doutora Marina hoje estamos aqui para falar sobre procedimentos estéticos da face. E a gente vai começar a conversa, então, vendo o rosto. De uma pessoa maravilhosa, incrível. Sim, daí o que você acha, Elô, desse rosto? Sei lá, toxina? Quantas seringas de preenchedor? Pois é, então a gente vai falar então sobre Meryl Streep, que é uma super atriz. A gente vai explicar nesse rosto, que já não é um rosto tão jovem, né? O processo de envelhecimento, e vamos começar a conversar então sobre o que eu acho. Bom, eu acho que tem muita coisa para fazer aí, né? Muita, né? A gente pode pensar numa rinoplastia, numa blefaro, num lifting, toxina, bioestimulador, laser, tudo que a gente quiser, né? Tratamento de pele, né? Exato. Mas daí a maior pergunta que a gente tem que se fazer ao avaliar um rosto de paciente é se a gente quer transformar todo mundo nela. Todo mundo tem que ser igual a Kim Kardashian hoje em dia, com o mesmo rosto? Com o mesmo lábio? Com o mesmo nariz? Tem que fazer tudo. Ou você faz tudo, ou você não faz nada, ou a gente pode escolher o que está nos incomodando e levar isso em consideração também. E será que todo mundo precisa de tudo? Ou será que tem gente que precisa de tudo, mas não quer nada? Será que a gente não deve considerar isso também? E será que não seria o papel, talvez, do médico escutar o que o paciente deseja, saber o que é bonito para o paciente, o que a personalidade do paciente nos diz? O que conta muito, 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 né? Sim. Vamos só ligar o microfone da doutora Marina aqui, né? Não, porque... um previsto técnico. Então, voltando na questão de individualizar, a gente não precisa transformar todo mundo no mesmo rosto, deixar as pessoas todas iguais. Exatamente. A gente tem que valorizar o ponto forte de cada um. Ver o que cabe no bolso. O que cabe no bolso, né? Porque muitas vezes, hoje em dia, o que a gente vê, né? A gente vê que todo mundo precisa de tudo. Então, as pessoas, elas precisam de 20 seringas de ácido hialurônico no rosto, elas precisam de todos os tipos de bioestimuladores. Da parte de tecnologia, de máquina, laser, ultrassom microfocado, né? Então, pensando exatamente no que a pessoa deseja, no que a pessoa... Uma outra coisa importante, a pessoa tem medo de fazer um procedimento, né? Será que a gente não tem que considerar isso? Que às vezes a pessoa não está preparada do ponto de vista até emocional para fazer um procedimento. E outra coisa importante é assim, ó, todo nariz que não se encaixa nas medidas da beleza precisa ser operado realmente? E daí, se a gente for pensar nisso, por que a Gisele Bündchen, que tem um nariz bonito, né? Todavia um nariz que tem uma ponta caída, mas que naquele rosto, naquele corpo, naquela personalidade... É dela, né? Maravilhoso. Ou a própria Meryl Streep. Exatamente. Linda, maravilhosa desse jeito, envelhecendo de uma maneira que para ela deve estar bem. E eu não sei, pelo menos comigo acontece isso no consultório. Às vezes eu atendo homens ou mulheres, enfim, e são pessoas que têm uma personalidade tão forte, tão bonita, que às vezes eu falo assim, olha, a gente pode melhorar teu nariz, ou enfim, mas se eu deixar, por exemplo, você com um nariz pequeno, eu vou perder muito do que você é. Né? E isso é muito importante. Outra coisa que é importante também, por isso que a gente não pode avaliar uma foto que às vezes vocês mandam pra gente, o que eu tenho que fazer? Não, a gente precisa conversar, precisa pegar, precisa conhecer vocês, para daí indicar as coisas. Isso é muito importante. As coisas são bem individuais. A gente não costuma brincar até, não tem uma fábrica de nariz que a gente faz igual para todo mundo, né? A gente quer saber qual que é a expectativa, qual que é o desejo do paciente, se isso combina ou não, isso é o nosso papel também. O quanto o paciente quer mudar, né? Exato. Então, tudo isso, a gente tem que adequar. São 3 coisas que a gente adequar. Expectativa e desejo do paciente, as reais possibilidades e como isso a gente consegue encaixar na vida do paciente como um todo. Né? Isso é super importante. Então, aqui a palavra-chave para a gente que é a individualização. E como é que a gente vai tomar essa decisão do que fazer? Poxa, envolve bastante estudo e conhecimento técnico, né? Muito. Então, muito a gente mesmo. tem que saber todas as camadas de músculo, compartimentos de gordura. Que foi algo que a gente fez um vídeo bem legal. Né, sobre isso, para quem quiser, tá no feed. No feed. E super importante, como que um rosto envelhece? Isso é muito importante na decisão do que fazer de procedimento, né?
E particular de cada um, né? Exatamente, cada um envelhece de um jeito, né? Tem gente que vai perder um compartimento de gordura mais medial, outro mais lateral. Então, baseado no envelhecimento de cada um, a gente indica, né? Não existe uma fórmula mágica. Ai, com 30 anos você faz isso, com 35 aquilo. Varia de cada um. Uma coisa que eu acho legal que é conversar, porque às vezes a gente coloca o envelhecimento como único, por exemplo, da face, né? Então isso, o envelhecimento é facial. Mas como está essa questão orgânica do paciente, né? Alimentação. A alimentação do paciente. Por exemplo, se é um paciente vegano... Daí você vai fazer um bioestimulador, vai produzir colágeno da onde? Você como tem que adequar isso. Se o paciente não ingere proteína. Então, tudo isso a gente tem que avaliar, porque senão o paciente, ele gasta rios de dinheiro... E não tem benefício, né? E nenhum benefício, não tem resultado, né? E também a gente tem que saber tratar complicações que eventualmente podem acontecer. Então, o estudo e o conhecimento anatômico vem a primeira coisa que a gente tem que ter, né? Antes de fazer um procedimento, é pensar, se não der certo, ou se tiver alguma complicação, eu sei tratar, eu sei resolver? Isso é bem importante. E os pacientes, eles têm que estar conscientes com relação a isso, tá? Os procedimentos, a grande maioria dos procedimentos que nós fazemos, eles têm uma segurança desde que sejam feitos com profissionais que já têm uma experiência, que têm mão, né? Que conheçam a anatomia de forma adequada e muito profundamente. Sim, a gente costuma falar que a face, ela é uma inteira vermelha, ela é uma zona de risco inteira. Porque a gente tem vascularização ampla, a face tudo que é jeito. É um campo minado, né? Exatamente, então tem que ter muito cuidado e destreza no manejo, no treinamento, né? Exatamente. Então, a gente começa a conversar do tratamento cirúrgico versus minimamente invasivo. Mas será que é versus mesmo? A gente precisa escolher um ou o outro? Às vezes, a gente até estava comentando sobre isso ontem, que parece que às vezes existe uma guerra, assim, um conflito. É cirurgia, é procedimento. Não, mas eu só faço procedimento, então não está indicado cirurgia. Não é bem assim, né? A gente sabe que são coisas que são complementares. Então, enquanto a cirurgia vai tratar, via de regra, vai reposicionar o rosto, vai tratar um pouco de flacidez, aquele excesso de pele, os procedimentos minimamente invasíveis já buscam, às vezes, tratar rugas. Exatamente. Tratar ruga e muitas vezes qualidade, eles entram como uma prevenção para que cada vez mais as cirurgias elas sejam postergadas, né? Porque com o processo do envelhecimento, e a gente vê que o tempo de vida das pessoas está aumentando muito, na verdade é isso que vai acontecer. Então, antigamente nós tínhamos pacientes que iam para o lifting, talvez com 45, 50 anos. Cada vez mais a gente vai ver essas cirurgias sendo postergadas. Então, cirurgias que vão aí para 70 anos, a paciente vai talvez bem, né? Bem, envelhecendo, né? Com bonito, um envelhecimento belo. E que hoje, quantas mulheres lindas a gente vê que dizem que os 60 são os novos 40, né? E assim esperamos. Queremos envelhecer assim. Então, é bem legal. E quantas vezes em cirurgia, num lifting, numa blefa, numa própria rino, a gente não preenche o paciente simultaneamente, né? Então, a gente consegue combinar as coisas até no procedimento cirúrgico, fazer o minimamente invasivo ali junto. E às vezes entendendo que, por exemplo, uma coisa que a gente sempre fala sobre assimetrias de face, né? Então, faces que são muito assimétricas de um lado para o outro, não adianta só eu pensar em operar um nariz. Eu tenho que complementar para saber exatamente a posição correta que eu vou colocar esse nariz, né? Senão, então, os procedimentos de consultório, eles muitas vezes eles entram nisso, para que a gente consiga encaixar essa face de uma forma harmônica como um todo. Exato. Então, o que tem de procedimento minimamente invasivos, né? A gente tem uma toxina, preenchimento, bioestimulador, tem a fio de sustentação, tem a parte tecnológica que envolve máquinas, lasers, ultrassom microfocados, né, focados. Então, a gente vai agora começar a responder algumas perguntas que estão chegando aqui. E eu vou deixar aqui paradinho, ó, nisso, que para mim é o ponto-chave de um tratamento de sucesso. Exatamente. Vamos ver, então, o que a gente tem. Tem uma pergunta aqui, quanto tempo dura a harmonização facial? Depende do que vai ser feito. A harmonização é o embelezamento, né? Total. Então, a toxina pode durar aí entre 4 e 6 meses, os preenchedores ao redor de 1 ano. O bioestimulador vai estimular o colágeno, esse colágeno mantém, né? A gente recomenda. Normalmente é uma poupança de colágeno, você vai colocando, depositando para ter um envelhecimento bom. Na verdade, a harmonização é um termo que, enfim, tem sido cada vez mais utilizado nos últimos anos, né?
Mas, na verdade, nada mais é do que a gente pegar todos aqueles procedimentos que existem, toxina... Os conceitos de beleza, né? E os procedimentos toxina, bioestimulador, preenchedores de ácido hialurônico, e a gente vê o que é melhor e encaixar isso no paciente em si, né? E hoje em dia a gente gosta muito do termo beautification, né? Maravilhoso. Que é realmente pegar aquele rosto e ressaltar os pontos fortes, né? Não deixar todo mundo com o mesmo rosto, não é todo mundo tem que ter uma bocona, tem lábios finos que são lindos em determinados rostos, né? Então isso precisa ser muito bem avaliado e a beautification entra nisso. Você vai ressaltar o que cada um tem de belo e de especial. E uma coisa assim que eu acho bem importante até falar com relação à duração. Quanto tempo dura? Será que o importante é pensar em quanto tempo dura ou em quanto tempo eu vou chegar num bom resultado? Eu realmente acredito nisso, né? Porque quanto mais coisa a gente coloca no rosto, então digamos assim, muitas ampolas, muitas coisas num procedimento só, como o teu rosto vai responder com relação a isso? Como já pensaram você nisso? vai se enxergar no espelho? Será que não é melhor a gente ir devagar? Poucos. Então vamos começar com o procedimento, depois a gente daqui 2 meses reavalia, Perfeito. né? Ou você quer ficar sarada, linda e maravilhosa em um dia de academia? Isso não acontece, né? É um processo, né? É um processo, e o legal, eu gosto muito quando os pacientes me contam assim, nossa, encontrei alguém que eu não vi há algum tempo, e a pessoa falou, ai, como você tá bem, tirou férias, tá com uma aparência descansada. Aí a gente gosta do resultado. Não quero que ninguém olhe e fale, nossa, fez harmonização. Meu Deus, como você mudou, tua cara parece de bolacha. Exatamente. Não, por favor, né? Vamos lá, quer ver outra Então, a próxima pergunta, de quanto em quanto tempo deve-se fazer preenchimento de olheiras? Eu conheço a pessoa que fez isso. Mais importante do que preencher a olheira é estruturar a região dos olhos, né? Vamos falar um pouquinho de olheira rapidinho? Porque olheira não é só o fundo da olheira. Exatamente, a gente tem vários tipos de olheira, né? Vários tipos de olheira. Então, a olheira ela pode ser pigmentar. Pode, fica aquela pele mais escura, então você preenche, trata, assim, do ponto de vista, pode fazer uma blefaro, preencher e não vai melhorar, E daí tem que tratar a pele. tem que tratar a pele, eventualmente tem que fazer laser ou eventualmente usar creme, que são coisas que ajudam bastante, né? E daí a gente vai, por exemplo, chegando na estrutural, que a gente pode ter uma perda de suporte e aí os preenchimentos entram super bem. Exatamente, não indo lá e preenchendo o buraco da olheira, mas sustentando a região ao redor, assim, primeiro passo. Claro que depois, várias vezes, a gente tem que preencher esse buraco da olheira também, mas sem suporte não fica legal. Não fica e daí bonito. a gente entra também na parte de excesso de pele. Exatamente. Que daí o excesso de pele e até hipertrofia. Bolsa de gordura e hipertrofia do músculo orbicular, que daí são tratamentos cirúrgicos mas ou até via com de toxina. regra, então, falando nesse preenchimento de olheira, o preenchimento estrutural de malar vai durar em torno de 12 meses, digamos. Não é porque você usou 3 seringas no primeiro, que daqui 12 meses tem que usar as 3. Às vezes você não tem uma reabsorção completa, né? Então você pode fazer uma manutenção com menos quantidade de produto. Exatamente. E já a olheira do buraquinho mesmo é um produto bem fininho, sabe? Ele tem uma durabilidade, né, que acaba variando também, mas gira em torno disso. Existe um ditado que a gente usa eventualmente que fala assim, pálpebra inferior, que é a parte de baixo do olho, não leva desaforo para casa. E pálpebra inferior realmente não leva desaforo para casa. Por isso que o preenchimento de olheira, ele é um preenchimento muito avançado. Primeiro que ele tem que ser feito com um produto muito fino, porque a gente está muito próximo da pele. Às vezes faz uma característica que a gente chama de efeito Tyndall, né? Que é um azulado, quando dá alguma reação. E fica uma bolsa, fica uma pior bola a bolsa de aqui, gordura, né? Você vai resolver um problema e causa um maior ainda para o paciente, então tem que ter cuidado. Então, todo preenchimento de olheira, muitas vezes os pacientes eles saem de um preenchimento e falam assim no consultório, nossa, doutora, mas parece que não aconteceu nada. Eu falo, espera. Exato. Espera, porque preenchimento de olheira a gente sempre preenche para menos. Sim, né? porque isso até é se ficar bem bom na hora, já até dá um frio na barriga, né? Você fala assim, meu Deus, vai ter edema, tem inchaço, vai fazer bolsa. Vamos mais para uma pergunta, então. Fazer 2 cirurgias ao mesmo tempo, como, por exemplo, uma rinoplastia e uma blefaro, tem muito mais risco do que fazer separadas? Não. As cirurgias não têm um tempo longo, né? A gente pensa muito no tempo, a gente pensa em 2 coisas, no tempo cirúrgico e no downtime do paciente pós-operatório. Porque hoje em dia ninguém tem tempo de fazer uma rino, ficar uma semana... Vamos só explicar downtime. Downtime é quanto o paciente tem que parar a vida dele para se recuperar, tá? Ninguém tem tempo, então...
fazer uma rino, fico 10 dias parada, daqui mais 2 meses faço uma blefaro, mais 10 dias parada. Então, a gente precisa otimizar as coisas, né? E tudo depende, eu acho que tem questões importantes a avaliar. Depende do quanto a gente precisa mexer naquele paciente, né? O tipo de rino vai mexer com o tipo costela, de rino. Então, por exemplo, às vezes deve acontecer com você também. Pacientes vêm rinos longas. Então, por exemplo, rinos secundários. Daí o paciente olha para mim e fala assim: ai, doutora, será que não dá para o cirurgião plástico vir e já fazer uma lipo em mim? Dá. Mas às vezes eu fico pensando, qual é o foco, né? Qual é o foco daquele procedimento? Então vamos fazer separado, vamos com calma, vamos resolver uma coisa, depois você resolve outra coisa, porque essa questão de querer colocar tudo no mesmo saco, às vezes não é o ideal, em né? compensação, se você vai fazer uma rino primária, mais tranquilo, com uma É blefaro, totalmente possível. ótimo, Então, uma tudo... plastia, pode, com harmonização também. Dá para fazer, tudo é questão de individualizar de novo, né, cada caso, mas como uma regra geral, é possível. É possível, e a gente costuma usar muito anestesia local com sedação. Os anestesistas aqui do hospital têm muita experiência nisso. O que é uma coisa que a recuperação pós-operatória do paciente é muito melhor, né? Sangra menos, incha menos. O paciente, né, ele não precisa ser entubado, né? Então, você consegue, às vezes, na maioria dos casos, vai embora no mesmo dia do procedimento. Exatamente. Então, isso deixa uma segurança grande pra gente. Então, associar procedimentos é super possível, mas tudo cai na individualização. Tortuosidade nos primeiros meses após rino é normal. Tortuosidade deve estar falando de dorso? De qualquer coisa, né? Porque a rino, você dormiu do lado esquerdo mais que do direito, você às vezes acorda, a hora que você se olha no espelho, você vê um edemazinho maior, já parece que é torto. No final do dia já desapareceu. Então, realmente pode ser normal ou pode não ser, né? Eu não sei se a pessoa está falando de tortuosidade, talvez de retração, enfim. Duas coisas. Se o nariz aparecer torto no início da rino, geralmente ele está muito relacionado ao edema. Então, o inchaço, como a Marina falou, o inchaço ele pode ser diferente de um lado para o outro. Agora, uma coisa que a gente tem que reparar é se quando, por exemplo, palpa o dorso do nariz e tem uma tortuosidade, tipo uma irregularidade, né? Isso pode acontecer, mas geralmente aparece mais a longo prazo. Né? No começo é comum, assim, sabe? Você vai ver que num dia de mais quente, mais calor, o nariz incha mais, e ele, do mesmo jeito que ele não incha por inteiro igual, homogeneamente, ele não desincha homogeneamente também. Incha e desincha. Então, né? é interessante porque por isso que é legal, eu falo normalmente para meus pacientes, pega um dia da semana, tipo quarta é o dia da foto. Normalmente eu mostro o jeito que eu tiro foto, né, as incidências. Isso é legal. Tire você as suas fotos, porque uma coisa é você se olhar no espelho o tempo inteiro, o dia inteiro, que é o que acontece, né? Outra coisa é ver uma vez por semana. Você consegue ir acompanhando todo esse processo e ver como as coisas vão mudando. Isso é muito bom, eu acho bem interessante. Essa questão do edema no pós-operatório, então, por exemplo, pacientes que descansam pouco, pacientes tabagistas, por exemplo, pacientes que tomam pouco líquido, que tem cidades muito quentes, cidades também, muito né? quentes, rotinas de vida muito estressantes, atividade física, retorno precoce, atividade física precoce, então são pacientes que costumam ter um pouco mais de inchaço mesmo, então tem que ter paciência, bastante. Fibrose após rino com massagem, sai ou tem algum outro procedimento? Bom, eu sou fã de massagem pós-operatória. Eu não gosto, então a gente começa a ver que é controverso. Eu sou fã de massagem, passo fibrose, sim. Né? A gente tem algumas fibroses tipo, ósseas, às vezes. Que aí geralmente não vai apertar lá, né? Geralmente tá meio não estável. melhora. Tudo depende do que foi feito. A gente tem algumas outras opções, às vezes, desde drenagem até o corticoide, né? Eu acho, assim, isso é uma opinião particular minha, né? O que eu vejo é que, às vezes, por causa do processo cicatricial, um lado, às vezes, contrai um pouco mais do que o outro. E, às vezes, quando a gente começa a massagear, aquela contração, ela ajuda. Ela melhora. Mas não, eu acho que é importante também, eu também acho. Agora, não é que não... Nossa, acho que o que a gente divide é que você gosta que os pacientes façam, eu não gosto que eu possa. Eu já gosto de explicar e falo, você vai fazer em casa, você vai se comprometer, mas uma porque coisa isso é que eu acho que a gente importante. concorda é assim, não é todo mundo que vai lá e bota a mão, né? Vou fazer drenagem, não sei. Não. Porque a gente põe tudo. A rinoplastia é assim, você deixa o nariz perfeito, põe tudo no lugar e torce para ele cicatrizar onde você deixou, né? Então, uma manipulação indevida, às vezes, muito intempestiva, pode sim alterar. Eu já tive paciente que foi inventar de fazer massagem e fraturou o nariz. Pois, tipo assim.
Então, tudo a gente tem que colocar na balança. Mas o mais importante é assim, ó. Só vai massagear se o teu médico orientou ou com um fisioterapeuta que ele orientou para drenar. Não dá para fazer com quem você não conhece o trabalho, porque quem tem que treinar a pessoa que faz drenagem é a gente, para mostrar como que é feita a cirurgia. Faz. Não que a gente saiba fazer drenagem, não é essa a questão. A questão é de mostrar o que a gente trabalhou e quais são as áreas mais frágeis ali, para não ter nenhum problema, né? Exatamente. Um procedimento estético pode estar vinculado a um procedimento funcional. Super. Sempre, né? Sempre. A gente tem que deixar tipo o nariz. O nariz tem que estar bonito sim, mas funcionar é muito mais importante, né? O nariz, ele foi feito, não foi feito só pra gente ser bonita, não. O nariz, ele foi feito para respirar, entendeu? Então, se você vai operar o nariz, se você vai reduzir, por exemplo, o tamanho do nariz. Então, reduzir o tamanho do nariz, o que vai acontecer? Ele reduz por fora e ele reduz por dentro. Então, tem que deixar o septo perfeito, não pode tem que deixar corneto bom, septo perfeito, então, senão o paciente depois sai com dificuldade respiratória. E então, mesmo tem vários pacientes que às vezes vêm para fazer uma rino de redução, né? E você olha, tem um desvio, mas eles não têm queixa. Daí você pergunta, será que eu tenho que corrigir o desvio? Claro que tem, porque você vai diminuir o espaço. E aquele desvio, ele vai começar a impactar muito mais ainda, né? Exato. Então, e mesma coisa uma blefaro, né? Aquele paciente que já tem uma queda de supercílio, excesso de pele, você vai acabar melhorando o campo visual também do paciente, E né? quando, por exemplo, a gente melhora o campo visual, né, reduz a pelezinha, por exemplo, da pálpebra superior, o paciente para de contrair tanto o músculo frontal, né? Então, porque senão, o que acontece? O paciente está com a pálpebra tão caída e tão pesada que ele fica toda hora levantando, tipo, para conseguir enxergar. Então, quando isso alivia, o paciente acaba melhorando também, veja, uma parte funcional que acaba melhorando uma parte estética, né? Como é feito o preenchimento facial? Eu acho que talvez a Vasta pergunta essa seja, pergunta. mas acho que deve ser assim, meio técnico. Vamos falar sobre cânula e agulha? Cânula e agulha, ótimo. Anestesia e não anestesia. Então, basicamente, preenchimento facial, vamos falar sobre um preenchimento com bioestimulador ou ácido hialurônico, enfim. Então, nós temos duas formas de fazer esse preenchimento. Então, a gente pode utilizar uma agulha, né? Ou a gente pode utilizar uma cânula. Explica o que é uma cânula. Uma cânula é um instrumento que não é um instrumento mais rombo, né? Qual que é o medo de agulha? O medo de agulha é você, sem querer, entrar dentro de algum vaso, injetar o produto num vaso. A gente viu, vou voltar aqui para a imagem que eu acho que é legal agora. E fazer mais hematoma, porque geralmente em preenchimentos com agulha costumam fazer mais hematoma. Você vai preencher aqui a região temporal, olha como tem vaso. Se você está com a agulha, você tem um risco, se esse risco é maior ou não, ainda é bem controverso também, né? Os estudos não são, tipo, todos dizem isso, mas em teoria, com a agulha, você fura mais fácil esse vaso e pode injetar o produto dentro do vaso, que é uma catástrofe. E pode fazer um hematoma maior. Um hematoma, enfim. Com a cânula, como ela é mais romba, desde que você não entre no sentido do vaso, porque senão você pode que você não penetre o vaso, né, obviamente. Você vai passar a cânula normalmente no sentido oposto, muito mais difícil injetar o produto dentro do vaso. Então, e tem outra coisa da cânula que eu gosto, sabe? O que é? É a hora que você vai chegando, você põe a cânula um pouquinho, você faz normalmente por exemplo, quer preencher aqui a olheira. Você faz um furinho aqui, eu normalmente faço isso, leva a cânula até aqui. Isso que você vai levando a cânula já vai estimulando um pouco de produção de colágeno ali, né? Já vai soltando ali a pele, eu acho que já dá um estímulo de colágeno a mais. Então, eu gosto muito desse trabalho com cânula disso também. Mas, a opinião pessoal, né? Mas a agulha, por exemplo, é algo maravilhoso, porque a agulha permite que a gente faça, assim, pequenas aplicações em lugares específicos que às vezes a cânula não nos dá. Então, acaba sendo, são formas complementares de trabalhar. Exatamente. Tem lugares que você só vai com um tonozinho do lábio. Do lábio, como é que você vai fazer com cânula? Né, o lábio incidente você faz com cânula, mas o contorninho... Hoje em dia aí a gente tem uma diferença, porque geralmente o preenchimento com a cânula dói menos também, né? Dói menos. Dói menos porque hoje em dia a maioria dos produtos que a gente usa, perguntam se a gente faz anestesia ou não. A maioria das vezes não, porque os produtos, você faz anestesia na entrada da cânula, como se fosse assim um pontinho, assim, de quando você fez um corte, vai suturar, faz um botãozinho anestésico, que é bem tranquilo. A hora que você entra com a cânula não dói. E o produto, a maioria dos preenchedores tem anestésico junto. Então, a hora que você começa a aplicar, já vai amortecendo toda a região. Então, fica super confortável. É bem confortável. Com cânula é muito confortável. Vou voltar para esses dois. Tá. Para que é indicado esse procedimento? O preenchimento?
Isso é muito variável, para quem precisa, por exemplo... Para quem está incomodado Para quem está incomodado com alguma né? coisa. Eu conheço meninas, por exemplo, de 18, 19 anos, que têm olheiras profundas, né? Mas remodelação, às vezes, remodelação, depende, que é uma coisa, a indicação é muito pontual, não é para todo mundo. E conheço mulheres de 35 anos que não têm indicação de preencher ainda, que tem indicação, por exemplo, só de uma toxina. Então isso é muito o que eu normalmente oriento assim, você se olha no espelho, tem alguma coisa que está te incomodando? A partir do momento que tem alguma coisa, você não precisa nem saber o que é, mas tem alguma coisa que não está indo bem, daí é legal você sentar e conversar e a gente vê o que tem de opção de tratamento. E o importante é você se incomodar, né? Não não profissional chegar para você e falar assim, olha, nós não poderíamos fazer nada. Você que tem que buscar. Exatamente. Você que tem que sentir que aquele é o seu momento de fazer. Resultado de um preenchimento com ácido hialurônico pode ser visto imediatamente. Sim. Isso é super legal. Às vezes você faz a metade do rosto, dá o espelho e você já vê um lado legal. Super, né? Tipo, faz metade de uma boca e a outra metade, né? Uma coisa que eu acho bem legal também é que naquelas pacientes mais jovens que às vezes você consegue tratar com 2, 3 ml, às vezes na foto ele não é tão visível quanto ao vivo, né? A hora que em vídeo, a hora que as pacientes falam, eu vou me maquiar, eu reparo que, nossa, como Deus melhorou para fazer contorno, né? Exatamente. Então é legal esse ao vivo. E uma coisa que eu acho bem bacana isso assim, eu tô falando meio para desmistificar mesmo alguns conceitos aqui. Uma coisa bem importante é entender o que é o ácido hialurônico. Então, o ácido hialurônico é uma molécula que nós temos, né? Enfim, e ela é uma molécula muito ave da água, né? Então, digamos que é uma molécula desse tamanho. Quando a gente injeta, o que essa molécula faz? Ela suga a água para dentro com o passar dos dias. Né? Então, uma molécula que era desse tamanho, ela vira desse tamanho. Só que nós temos várias moléculas. Então, aquele preenchimento, ele vai se acomodando e dependendo do tipo de preenchedor, ele pode causar um inchaço. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar com esse inchaço ao nosso favor. Exato. Daí a questão da olheira, né? Que a gente falou que dá um frio na barriga quando fica perfeito na hora. É muito por isso. Exatamente. Porque o que acontece? Quanto mais... Não que existam pacientes que não precisam de muitas ampolas, que precisam de muito material. Alguns pacientes precisam. Mas quanto mais material a gente colocar no rosto, mais esse rosto vai inchar. E às vezes, a longo prazo, a gente vai ver o edema em regiões tipo de pálpebra, que tem uma drenagem linfática pior, tem ligamento retentor que não deixa drenar tanto. Então, a gente tem que realmente trabalhar com bom senso, Com bom senso e com calma. E outra coisa que é importante, a gente tem várias, a gente não vai entrar no mérito das marcas aqui, mas a gente tem várias marcas de ácido hialurônico e elas se comportam de um jeito diferente. Totalmente diferente. Então, não é que tenha melhor ou pior, tem que trabalhar com aquela que você saiba o comportamento, né? Ou com aquelas, porque eu particularmente faço a boca com uma, lá com outra. E é engraçado isso, porque assim, existem profissionais que optam por usar uma marca só, mas às vezes, assim, você tem um produto de uma marca X que é muito bom para aquilo. Aí você tem outro produto de outra marca Y que é muito bom para aquilo. E como é que a gente consegue descobrir isso? Só com a nossa experiência, né? Você vai testando e você vai descobrindo, nossa, esse produto, nesse tipo de paciente, na minha mão, vai muito bem, né? Você tem que sentir, né? A gente que sente mesmo, né? Sim, é legal. Quais restrições importantes devem ser feitas após um procedimento estético facial? O que você faz, Má? Então, eu já tive 2 pacientes que são 2 amigas pessoais minhas. As amigas sempre aprovam com a gente. E são minhas amigas de academia ainda, né? Então, elas treinam bastante e tal. Eu normalmente peço para não treinar no dia. E foi engraçado 24 horas. 24 horas. Uma delas fez um preenchimento de olheira e malar. Lindas fotos, nada, nenhum rostinho, nada. Deu 2 horas, ela foi fazer um alongamento. No alongamento, acho que esforçou, fez um certo grau de esforço, apareceu com um hematoma gigante, assim, depois. Não acho legal. E a outra, apareceu um hematoma do nada também, não foi nem por treinar, assim, também fez o hematoma tardio, tipo, no dia seguinte, né? Então, às vezes, a gente pede para não ter, eu peço também 24 horas sem atividade física, a toxina 4 horas sem deitar. 4, 5 horas sem deitar, porque às vezes quando a gente coloca uma toxina no músculo, ela precisa ficar ali. E se o paciente deita, e às vezes deita a massa, assim, ó. E aí a toxina vai para outro lado. E ela tem um halo, assim, de 2 centímetros de onde você aplica. Então, se você deitou e ela deveria estar 2 centímetros aqui, você ficou apertando, ela não vai, né? Então... E a gente daí, com isso, pode ter assimetrias que a gente não deseja. Poxa, mas basicamente é isso, porque é um procedimento bem tranquilo. Eu acho uma coisa bem importante de falar, é que antes...
antes desses procedimentos, o paciente não pode estar tomando anticoagulante. Ah, sim. O paciente não pode estar tomando anti-inflamatório, aspirina. Então, tudo que vai alterar a cascata da coagulação, porque senão as chances de ter E até remédios que às vezes a gente não se dá conta que fazem isso, né? Por ginseng, exemplo, ginkgo biloba, ômega 3. Ômega 3. Então, tudo isso a gente tem que... Alho, até extrato de alho, essas pois coisas, é, eu né? só tomo um suplemento, tem que contar pro médico tudo. Porque, Suplemento é remédio também, né? Exato. É Pode, natural, pode alterar também, sabia? É importante saber. Então, é muito... Ó, então, o que mais agora que a gente vai falar? Mais alguma coisa? Acho que é isso, né? É isso, a gente só vai dar alguns avisos institucionais agora. Então, assim, apesar de não ser muito a nossa área é muito a parte da plástica, da estética aqui no hospital. Então, informar que o hospital, ele continua no atendimento presencial, né? O hospital de emergência, ele está dividido em duas partes para os pacientes que precisem de um atendimento relacionado ao coronavírus e pacientes que tenham outras situações, entradas distintas, né? para proteção dos Prédios pacientes, separados, né? Todo mundo que chega faz a triagem, então tem consulta agendada ou de emergência, eles aferem temperatura, vem saturação, vem por que o paciente está, qualquer suspeita de Covid vai para o lado do Covid. Para outra região do hospital. Então, isso é importante porque, gente, não esqueçam que apesar da gente estar numa fase do coronavírus, as doenças não coronavírus, elas continuam acontecendo, né? Então, hoje em dia, quantos pacientes a gente sabe que deixam de pedir auxílio, né? Socorro, e as coisas só pioram em casa por medo de uma questão que realmente está aí, mas as outras questões não podem deixar de ser resolvidas. E lembrar que a gente continua atendendo adultos e crianças, né? O hospital. A gente não atende mais crianças. Enfim, unidades IPA, uma unidade. E temos as unidades também, que há várias, pela cidade inteira. Pela cidade inteira. Então, às vezes, ficar meio longinho aqui, dá uma olhada lá no site do hospital que você vai ver o que tem mais perto. E para aqueles pacientes que não podem, não querem vir, existe a possibilidade também das consultas online, né? Online pelo Hipoconecta. Ok. E o que a gente vai ter na semana que vem, que já está meio Quem será? Eu não sei. É o pessoal da crânio-maxilofacial, que tem tudo a ver com o nosso trabalho, né? Super! E vão tratar de um tema bem legal, que é a disfunção de ATM e as alterações crânio-faciais. Opa! Com o Gabriel, e com a Mari. Furtado, ótimo. Dois nossos amigos e que são pessoas que têm uma super experiência nessa questão de crânio-maxilo e que muitas vezes, assim, até nos socorrem, entre aspas, assim, com relação a diagnósticos de pacientes que... Lembrar são as referências do hospital em crânio-maxilo. Né? E a live, então, vai ficar disponível no IGTV, agora eu tô lendo, tá? No Instagram do Hipo, enfim, e também do canal do YouTube Hipoconecta. Eu não me conheço. E no nosso feed a gente deixa também, né? Nosso feed. Fechou, beijo. Tchau, Bom almoço pra vocês, tchau.